Qual a verdadeira religião? Sim, existe uma única religião que Deus aceita. Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Sim, só que existe uma premissa. Por que que diz não se deixar corromper pelo mundo, tá? Quem define o que é se corromper? É Deus. Porque dependendo das outras religiões, tem coisas que você pode fazer e elas não consideram como corrupção. Então, a nossa base de definição é Deus, tá? Ninguém vê o Pai senão por Jesus. Então, isso é uma premissa, tá? Então, não se corromper pelo mundo aqui já envolve realmente toda a questão do pecado, tá? Que é o que corrompe o mundo. Só que aqui também deixa claro logo de início que é cuidar dos órfãos, viúvas, nas suas aflições. Ou seja, você tem que cuidar das pessoas que estão necessitadas, que precisam de ajuda. Como entender isso, né, na prática? Tá? Como eu citei, a premissa é não se corromper pelo mundo. A premissa é o único caminho, Jesus, o único caminho é o Pai. Tá? Porque não adianta você cumprir a parte de ajudar órfãos, viúvas, necessitados, se você não confessar Jesus como o único Salvador, como o único caminho ao Pai, tá? Porque não tem nenhum meio de se salvar, a Bíblia deixa muito claro. Não há nenhum outro nome a não ser pelo nome de Jesus, tá? Agora, não basta somente você confessar Jesus, você tem que praticar o que Jesus ensinou. Porque Jesus falou, quando vocês ajudam, né, os pobres, órfãos, viúvos, necessitados, presos, doentes, vocês estão ajudando a mim. Quando vocês não ajudam, vocês estão deixando de ajudar a mim, tá? Então, existe a premissa, que é confessar Jesus, que é algo que, né, por mais que os católicos, né, a gente sabe que tem muitas divergências, até, né, entre evangélicos tem divergências teológicas e tal, mas a gente sabe que nós evangélicos e os católicos confessam Jesus, tá? Por mais diferença que tenham entre si, tá? Porém, em relação à prática, tá? Sim, existe, não dessa forma que você está pensando, existe sim religiões que falam de Jesus, mas não confessam Jesus como único Salvador. Existem religiões espíritas, né? Inclusive até o Islã, né? Ele cita Jesus como um profeta, tá? Religiões como, né, Nova Era, tá? Existem várias religiões que citam Jesus, tá? Porém, não como único caminho a Deus, não como o Filho unigênito de Deus, tá? Por isso que eu citei que são os evangélicos e os católicos que confessam Jesus como único Salvador. Ah, mas o católico ora para Maria. Tá, isso ele ora para Maria, óbvio. Porém, ele crê que é Jesus que é o único Salvador. Ele ora para Maria, ele crê que Maria intercede, é um ponto de vista errado deles, tá? Mas isso não anula o fato deles que eles também creem que Jesus é o único Salvador, tá? Eu nunca vi um católico falar que Maria derramou seu sangue por nós. Existe um grupo de judeus que são os judeus messiânicos, eles também acreditam em Jesus, esqueci de citar, tá? Então, uma vez confessando a Jesus, a gente tem que fazer a prática da verdadeira e única religião que é expressamente clara, né? Está dita por Deus na sua palavra, pelos seus profetas, tá? Isso inclui ajudar os necessitados, sim. E a igreja tem feito isso? Sim, tem. Não tem como dizer que não tem feito. Só que eu vou te dar um exemplo. Se tem alguém passando necessidade e você tem condição de ajudar, essa pessoa está com muita fome e você simplesmente só dá um pedaço de pão, você matou a fome daquela pessoa? Não, você não matou. Você está entendendo? Ou seja, muitas igrejas, o que elas fazem? Elas têm o seu sistema de ajuda, doação de alimento, algum projeto social, né, alguma instituição. Porém, comparado ao que muitas delas ganham, o que elas estão fazendo é simplesmente uma esmola e serve até como uma coisa para
uma coisa de fachada, olha, a gente está ajudando. É para dizer que não está ajudando, mas a gente está ajudando, entende? Obviamente não são todas, tem igreja que faz um trabalho realmente sincero, honesto em relação a isso. E óbvio que tem igrejas, tá? Que elas fazem um trabalho sincero, honesto, porém em uma quantidade muito menor porque elas têm poucos recursos financeiros. Então elas não têm como, né? Por exemplo, construir casas, sei lá, pagar o aluguel de todo mundo, né? Ajudar todos, óbvio que não. Porém, muitas das igrejas, para não dizer a maioria, tá? Também não sei se seria a maioria, né? Porque a gente conhece as mais, né? As mais famosas, né? Mas igrejas, na verdade, a maioria são as menos, né? Mas muitas igrejas, mesmo as não famosas, tá? Elas têm sim uma condição financeira, tá? De fazer um trabalho social em relação a ajudar as pessoas citadas de uma forma mais ampla, porém elas não fazem, entende? Porque o foco, qual que é o foco? O foco não está em cumprir a verdadeira religião, o foco está, não é todas, obviamente, tá sempre frisando aqui, mas o foco de muitos está em simplesmente é o que a gente chama de empresa, tá? Ah, mas a gente quer almas. Todas as igrejas, elas querem pessoas. Agora, qual é a intenção delas querer almas? Entende? Por exemplo, aqui onde eu congrego, eu creio sim que o pastor daqui realmente ele quer as almas no bom sentido, tá? Geralmente das pessoas se converter, aceitar Jesus, tá? Esse é o motivo principal da gente aqui, pelo menos onde eu congrego, tá? Até mesmo na filial daqui, entre outras igrejas, eu creio que realmente é esse o motivo. As pessoas alcançarem a salvação. Esse é o motivo principal, melhor dizendo, óbvio que existe outro motivo também de manter a igreja, né? Não é errado a gente falar isso, porque é a realidade, a gente precisa também das pessoas para estar ali ajudando financeiramente, né? Porém, esse não é o motivo principal. Porém, muitas igrejas fazem esse motivo principal. Não é se importar se a pessoa ela foi transformada, se ela está crescendo na fé, no conhecimento, na graça, não. Elas querem que a pessoa esteja ali, que ela aprove, ache a igreja bonita, ache um local confortável, agradável, recomende, e que continue ali dando dízimo e tal, fazendo parte, né, daquele meio social para cada vez mais. E tá, né, enriquecendo, trazendo lucro, trazendo status para aquela instituição, para o crescimento da empresa e de seus líderes. Essa é a realidade de muitas igrejas. Todo mundo sabe disso. Eu não estou falando nada que, tá trazendo escândalo. Não estou trazendo escândalo. Todo mundo sabe. Eu estou falando óbvio que todo mundo já sabe. E por causa dessas, infelizmente, né, a gente acaba recebendo a culpa, né? Puxa, por causa de um que fez tal coisa, tal crime, tal ato hediondo, abominável, tal injustiça, muitos de nós cristãos acabamos recebendo a culpa, tá vendo? A igreja não presta, evangélico não presta, cristão não presta, né? Na verdade, sempre assim. Porque as pessoas procuram qualquer motivo para... Por exemplo, cara, se eu soltar um palavrão, sei lá, vou fazer alguma discussão, né, algo do tipo, mano, as pessoas vão ouvir e isso vai pegar mal. Isso é fato. E tem pessoas que elas já estão fechadas ao evangelho e por causa disso elas vão usar esse erro que eu cometi como motivo para justificar, tá vendo? Eu não preciso de Jesus. Entende? E a gente sabendo disso, a gente tem que vigiar ao máximo para não dar o mau testemunho. Porém, o que a gente vê por aí na internet, muitos maus testemunhos e pouco arrependimento. Aí eu não respondo por eles, cada um responde por si, né? Então não é porque fulano, o pastor, ou sei lá quem cometeu tais coisas que, puxa, mano, eu não vou responder por eles, não vou, entendeu? Mas infelizmente, querendo ou não, isso acaba, né, manchando a nossa imagem. Isso acaba trazendo uma má reputação para Deus, entende? Agora, se a igreja fosse mais conhecida pelo ato da caridade, por ajudar órfãos, viúvas, necessitados, inclusive até ajudar os próprios... Puxa, mano, já imaginou? Puxa, tá vendo aquela igreja ali? Olha, os músicos de lá são remunerados, eles ganham salário, né? Obviamente nem toda igreja tem condição de pagar um salário mínimo, mas sei lá, ganha ali um valor mensalmente, né?
tem uma ajuda fixa ali todo mês, sei lá, R$ 200, R$ 100, 500, não sei. Isso vai depender, né, da condição que a igreja tem e, obviamente, da liderança tomar essa decisão de priorizar isso, que a Bíblia é muito clara. Eu falei que quantas vezes que parte das ofertas é para ser investida para os músicos também, cantores, porteiros, levitas, órfãos, viúvas e, obviamente, o sacerdote e o templo, né? Porém, muitas igrejas decidem apenas revertir para o sacerdote, para o templo e para os músicos e cantores famosos, né? Aí está o grande erro que muitas cometem, porque segue o sistema da outra. A realidade é que ninguém quer dar dinheiro para ninguém. E eu vou falar de mim, mano, com toda sinceridade, mano. Mano, no pouco, a gente ajuda. Cara, no pouco, galera, eu confesso que eu ajudo pouco, bem pouco mesmo. Bem pouco mesmo, porque o pouco que eu tenho é muito, 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 muito pouco. Que eu tenho não, tá repreendido em nome de Jesus. Pouco que eu tive, né? Porque a gente tem que profetizar o que a gente tem, tá? Mas eu confesso pra vocês, pessoal, eu não deixei de ajudar, puxa, mano. Eu não vou ajudar porque eu tenho pouco, entende? Mesmo no pouco a gente consegue ajudar. Só que a realidade é que quando a gente tem muito, a gente sempre vai procurar um motivo para, mesmo tendo muito, não ajudar. Porque afinal, puxa, agora eu tenho muito, então agora eu vou ter a oportunidade de ter tudo aquilo que eu quis ter um dia. E custa caro, entende? Eu estava fazendo um cálculo aqui. Se eu ganhasse por mês um salário de R$ 1.000, puxa, mas você não ganha? Pois é, não ganho. No momento não, porque eu sou músico. E música é uma profissão que não é valorizada, infelizmente, né? E se eu ganhasse por mês R$ 1.000, eu separaria 10%, que é o dízimo, que a gente sabe que não, pelo menos eu sei que não é obrigatório, tá? Quem vê o vídeo aí sobre dízimo, se é obrigatório, tem lá no canal dele do Campos, tá? Muito bem explicado. E ainda assim é um ato legal, não é obrigatório, mas é o que ajuda também a manter, né, a igreja, né? Todo mês ele se dá 10%, né? Fora as ofertas, né? Então assim, cara, óbvio que eu separei 10%. O que é R$ 100 comparado a 900? Puxa, não custa nada, entende? Agora, se eu ganhasse 5.000, opa, 5.000, 10% são 500, é verdade. Só que eu fiz um cálculo aqui, e se eu não me engano, eu me propus, tá? Eu ganhando 5.000, eu não dá apenas R$ 500, mas acho que ia dar 1.000, 1.000 e pouco, alguma coisa assim, tá? Ou seja, conforme foi aumentando o meu celeiro, foi, né, transbordando, eu não mantive o dízimo a 10%. Eu não mantive, tá? Eu simplesmente fui aumentando. Eu tô com essa lógica, eu tô com essa matemática na minha cabeça, tá? Porque chega um ponto que você vai ganhando tanto dinheiro, cara, que, pô, mano, 10%, puxa, cara, é muito pouco, porque eu não vou usar esse dinheiro todo, entende? Dá para me separar tranquilamente aí 20%. Conforme você vai ganhando, a coisa vai subindo a um nível, cara, que o que eu vou fazer com isso? Se não, revertir grande parte disso para a obra, para o evangelismo, para ajudar as pessoas necessitadas, entende? Agora, quando a gente ganha um valor baixo, por exemplo, você que ganha um salário mínimo, realmente é difícil para você pegar mais do que 10%, porque simplesmente você ganha um salário mínimo, é uma luta para você pagar a conta, trazer alimento para sua família, você ter um momento de lazer, e às vezes até uma luta para entregar 10%, mas você entrega, seja por medo de ser amaldiçoado, que é o que ensino hoje, né? Ou seja por fidelidade a Deus, não sei por qual intenção, mas você entrega, tá? Então eu entendo realmente. E além de 10%, quando se ganha pouco, é difícil, tá? Mas quando se ganha muito, a gente tem a oportunidade de ir além de 10%. E muitas vezes as pessoas, quando ganham muito, elas não vão além de 10%. Isso mostra o quê? Isso mostra a religiosidade, a falta de gratidão. É simplesmente entregar o dízimo porque é uma obrigação. Então, se minha obrigação é apenas 10%, eu vou fazer apenas aquilo que é minha obrigação. E a Bíblia fala que, né, você fez mais do que você fez sua obrigação, então você é um servo inútil, tá? Por quê?
A gente que somos salvos, estamos na graça, a gente não tem obrigação disso, mas nós temos a livre espontaneidade de doar segundo o nosso coração, segundo Deus colocar no nosso coração. Então a gente tem liberdade, a gente não fica preso a 10%. A gente tem liberdade de além de 10%, entende? Mas como eu falei, se você ganha pouco, cara, você tem que ter muita fé, fazer um ato de fé para você além de 10%. E isso é você que tem que decidir, não sou eu. Não prego isso. Ah, deu trízimo. Faça uma oferta de sacrifício. Não falo. Isso aí, cara, se for para tu fazer, Deus vai tocar no seu coração. Ou você vai querer arriscar, né? Fazer prova de Deus, isso é com você e Deus. Eu não tenho que. Eu não recomendo ninguém fazer isso, a não ser que Deus toque no seu coração, tá? Porque realmente é algo arriscado. Se você não tiver fé, e aquele que duvida já não está com fé. Então, se você está duvidando, não faça, tá? Porém, quando a gente tem uma condição financeira maior, sim, eu recomendo que você faça. Porque é uma forma de você se desprender, de você ir além do dízimo, entende? Você experimentar essa liberdade que a Bíblia nos dá de ofertar livremente, entende? Porque quando o nosso celeiro está transbordando, puxa, mano, o celeiro está ali com, sei lá, 2.000 ovelhas, 500 vacas, 700 bois, sei lá, mano. Tá cheio de animais ali. Pô, mano, o que vai fazer falta você tirar ali, vamos lá, 2.000 ovelhas? Puxa, mas vai fazer falta você tirar 300 ovelhas? Você tirar 50 vacas, 70 bois? Será que faz falta se eu colocar mais 100, mais 50? Você tá entendendo? Chega num nível, cara, que comparado ao que você tinha antes, que era um total de, sei lá, vamos dizer 50, 100 de cada, realmente era difícil você tirar ali uma certa porcentagem. Mas quando você tem um celeiro transbordando, você tá com 3.000, 4.000, junto isso tudo, mano, simplesmente tanto faz, mano. Que diferença vai fazer? Entende? É justamente isso que a Bíblia fala sobre o celeiro transbordar. É você ter de sobra. Você ter de sobra. Que não vai fazer falta, mano. Você pode pega a mão ali cheia mesmo, bota a mão cheia, junta no cesto mesmo, e nem vai fazer falta, entendeu? Nem vai machucar você porque tá transbordando, entende? Porém, se você não tá nessa condição ainda, você realmente tem muito pouco, que é o que muitos têm no Brasil, né? É o salário mínimo, ou um pouquinho mais. Cara, entrega aquilo que Deus tocar no seu coração. Não deixe de ajudar a obra, entende? Eu recomendo que o mínimo não é uma regra, não é bíblico. Mas eu recomendo que se você for fazer o mínimo, faça então 10%, porque é o que tem ajudado essa igreja a estar de pé, pagar conta, pagar luz, pagar aluguel, ajudado até o salário dos pastores, por mais que muitos deles não estão nem para os músicos, essa que é a realidade, né? Entende? Não, fazer o que, né, mano? É a realidade. Eu sou músico e tô tendo que conviver com isso, infelizmente. Então, pessoal, essa é a verdadeira e a única religião. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Não se corromper pelo mundo, ou seja, os pecados. A gente está lutando sempre para abandonar, ainda que ainda não conseguimos abandonar tudo, mas vamos continuar perseverando. E praticar a caridade, que é o que a Bíblia diz. Tá? Quando você ajuda o necessitado, você ajudou Jesus. Quando você deixa de ajudar ele, você está deixando de ajudar Jesus. Jesus fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Se você sabe e a pessoa precisa, você tem condição de ajudar e você não faz, cara, você está cometendo pecado. E você persistindo nisso, você está cometendo iniquidade. E se você morrer nessa condição, Jesus ele vai falar: apartai-vos de mim. Entende? Não é somente pecados sexuais. Porque a Bíblia deixa expressamente que esta é a verdadeira religião. E se você expressamente nega isso, você não pratica, cara, é algo que é muito grave, entende? E como eu deixei muito claro aqui, eu expliquei a situação de cada uma, a condição e a oferta voluntária. E não é somente para mim, que sou músico, é também para os necessitados. Obviamente eu estou necessitado, mas também para os pobres, órfãos, viúvas, é para todo o corpo de Cristo, até para aqueles que ainda não se converteram, até para os nossos inimigos. Jesus disse para nós amarmos nosso inimigo.
Então, pessoal, é isso. Fique com Deus. Em nome de Jesus, glórias a Deus. Aleluia. Amém.